Bom, agora oficialmente 18 horas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez agradeço por ter a oportunidade de estar aqui, falando em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré, por mais essa oportunidade que nos é dada. E hoje, como sempre, a gente procura um termo mais correlato com relação à parte da espiritualidade, não especificamente os dados de doutrina, mas a gente vai falar uma coisa interessante que eu acho que é, para todos que professam a nossa fé, algo importante, que seria como entender a mediunidade propriamente dita, Esse é um tema que causa muita curiosidade, muitas especulações, quer dizer, muita gente fala sobre mediunidade sem realmente saber do que se trata, E muita gente especula e sem ter noção. É aquela história, não tem base, fala só o que ouviu e a coisa acaba às vezes ficando um pouquinho complicada, Então, para isso nós vamos ter que primeiro conceituar mediunidade, Como a própria palavra sugere, mediunidade vem do mediador, Alguém que faz a intermediação entre duas dimensões, ou seja, antes do plano espiritual e o plano físico atravessando essa ponte. E a despeito do que se tenha mais aguçado a curiosidade sobre o assunto nos dias de hoje, esse assunto não é atual, esse assunto é bastante antigo, Quando o próprio processo bíblico faz citações aos profetas, Então a Bíblia, ela consta vários dos caminhos dos quais são trilhados, são citações de profetas. Aí nós perguntaríamos novamente, o que seriam os profetas? Então, seres que recebiam mensagens dos anjos como orientações e repassavam à humanidade. Ou seja, com base na definição do que falamos de profeta, nada mais do que atuais nós chamamos de médiuns. Literalmente, seriam aqueles que recebiam as mensagens dos anjos e passavam para a humanidade, exatamente igual os nossos médiuns fazem nos dias de hoje. Só que não diretamente com anjos, alguns até pode ser, mas na grande maioria com entidades que nos passam informações. E essas informações que os profetas passavam seriam conhecidos como Jeremias, Ezequiel, Daniel, e a maioria das pessoas vivem distante dessa consciência. Quando se fala, pessoas professam palavras bíblicas, só que às vezes simplesmente repetem, não param para pensar, não param para atualizar, que ela foi escrita há muitos anos atrás e o mundo evoluiu e ela já estava atualizada, entre aspas, que nós temos que saber interpretar nos dias de hoje, literalmente, o que ela nos passava. Então a maioria das pessoas vivem distante dessa consciência, simplesmente repetem o que ouvem e vão por aí. E por isso o mundo hoje é muito materialista, Para essas pessoas parece que não existe nada, que tudo realmente está muito distante. E eu, como creio a maioria de nós, temos uma origem na Igreja Católica, a própria Igreja Católica, até os meados do século IV, admitia a reencarnação, que seria uma cultura religiosa oriental já proclamada por milênios. Então, quando a Igreja Católica admitiu, não era uma novidade. Nós já tínhamos culturas chinesas que dizem isso, nós já tínhamos culturas indianas que diziam isso, e só que até metade do século IV era admitida a reencarnação. Um fato, até então, incontestável da justiça divina, que dá ao homem o direito de rever os seus erros. Então, já havia um processo onde, na reencarnação, o ser humano teria como rever os seus erros, numa forma até de repará-los à medida do possível. Só que aconteceu o quê? Por volta do ano 553, por ordem do imperador Justiniano e sua esposa, Teodora, o Concílio de Constantinopla. Então, nessa data, passou-se a condenar e excluiu-se a reencarnação, substituindo, pelo que nós conhecemos na Igreja Católica, pela ressurreição, por ocasião de um juízo final, onde todos se levantariam, independente do seu corpo físico. E esse processo foi condenado à existência do espírito antes da concepção do corpo no útero da mulher, o que já é contra a própria inscrição bíblica, porque, segundo Jeremias 1,5, ele citou:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do ventre de tua madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Essa é uma citação bíblica que fatalmente ela nos dá a entender uma vida antes da concepção na matéria, né? Mas na verdade, o que houve foi que a Teodora, né, a esposa de Justiniano, ela era uma escravocrata desumana, temia voltar ao mundo como uma escrava. Né? Enquanto rainha, se existe uma reencarnação, então existe uma grande possibilidade de eu reencarnar. E eu poderia correr o risco de reencarnar como uma escrava. E realmente ela temia isso de uma forma que, na concepção dela, isso teria que ser impossível. E como o seu desejo nesse momento era lei, pressionou um papa na época, que era o Papa Virgílio, negando a reencarnação, e essa reencarnação admitida por Cristo em várias passagens no Evangelho, como nós citamos uma, e outra que eu acho bastante importante, sobretudo quando identificou João Batista como o espírito do profeta. Quer dizer, nosso próprio mestre aqui passando, identificou João Batista como o espírito do profeta. Mas isso distanciou ainda mais as pessoas da espiritualidade. Já não havia uma proximidade muito grande. Quando se separou a Igreja Católica, que ela realmente tinha uma força bastante grande, acabou separando muito, e isso foi separando mais e mais e mais. E a primeira coisa que nós devemos entender, na verdade, é que o plano espiritual ele não está longe, como se prega lá no céu, uma distância que não dá nem imensurável, por assim dizer. Como prega a maioria das religiões, né? Que onde estão os seres superiores, bem lá em cima, os anjos, santos, espíritos, né? Há algo infinitamente distante. E desde há muito tempo, a doutrina cristã não admite esse contato, né? Desde o século IV. E seguido por um número muito grande de religiões. Então, esse aí derivou uma série de religiões que seguem os mesmos princípios de que Deus, nosso Mestre Jesus, anjos e santos estão extremamente distantes, praticamente inatingíveis. E que esse contato direto com o plano espiritual é impossível, e essa comunicação feita por pessoas realmente seria, nessa concepção, impossível. Porém, como eu disse a vocês, a Bíblia está escrita, as concepções estão escritas, e o mundo caminha. E a ciência, como vocês vão me ouvir falar muito, a física quântica, ela discute de uma maneira bem concreta a existência de outras dimensões, né? Chamadas pelos espíritas, né? Outros planos. Então, o que a ciência chama de outra dimensão, nós espíritas chamamos de outros planos. Deixando bastante claro em estudos científicos que a única diferença entre a vida do plano material e o plano espiritual nessa dimensão é uma questão de densidade e vibração. Então, só nesse plano de terceira dimensão nós temos a matéria, que seria energia condensada. Dos planos superiores não existe essa condensação, então somos só um processo de energia em vibrações diferentes. Só para a gente entender, tá? E esse plano ou dimensão está exatamente convivendo conosco no mesmo espaço ao nosso lado. O que ocorre é que nós, né, somos limitados aos 5 sentidos e não conseguimos interagir com essa outra dimensão presente. Então, literalmente, eles estão ao nosso redor, coabitando o nosso espaço, coexistindo conosco, só que nós não temos como, exceto os médiuns, né, não temos como visualizá-los ou como senti-los. Então, todo o plano espiritual está acontecendo ao nosso lado, exatamente no momento em que estamos vivendo. Nesse momento que nós estamos aqui batendo esse papo, ao meu redor, como ao seu, está acontecendo uma série de outras coisas no mundo espiritual, no mesmo que nós conhecemos como espaço físico, por causa da matéria, só que num outro contexto de vibração espiritual. E na medida em que nós procuramos desenvolver isso, né, essa nossa percepção é conhecida como PES, né? Percepção extrasensorial. Por que extrasensorial? Porque ultrapassa esses 5 sentidos que nós conhecemos da matéria. Aí, quando começamos a desenvolver isso, começamos a perceber e a interagir de forma mais profunda essa outra dimensão.
Então, quando vai dando, né, aqueles insights, a gente vai abrindo, procurando estudar, procurando conhecer, procurando frequentar, conversar com pessoas, interagir, a gente vai percebendo que realmente existe essa outra dimensão, né? E a partir daí desenvolvemos mecanismos de percepção diferenciados das pessoas comuns, que nada sentem, nada percebem, nada veem. Então nós temos as duas opções. Médiuns, todos nós somos. De uma forma ou de outra, sempre existe em nós uma ferramenta de contato com a espiritualidade. Vai de nós desenvolvermos ou não. Quem vive nesse mundo totalmente materialista, com certeza vai negar esse processo. Mas quem procura a espiritualidade, procura conhecer os caminhos, literalmente em algum momento vai conseguir abrir um canal para esse tipo de comunicação, né? E a mediunidade faz essa ponte de acesso para a interação do plano espiritual. Embora quando fazemos graficamente, né, porque normalmente, sempre que nós vemos algum desenho tentando explicar, então nós temos o planeta e nós temos um espaço maior e nos vão dizendo que isso, né, nós acabamos entendendo que eles vivem um pouquinho mais acima, o outro um pouquinho mais acima, né? Então graficamente fazemos camadas sucessivas e crescentes. E na verdade, como eu disse, não são distantes, coexistem simultaneamente conosco, em frequências vibratórias diferentes. A distância, que é uma distância que se diferencia simplesmente por frequências diferenciadas, né? Então nós temos seres de outros planos ou dimensões interagindo próximos de nós. É que não tendo a percepção desenvolvida, realmente não percebemos, né? Vários filmes que, se nós pararmos para pensar um pouquinho, né, tipo Ghost, tipo Doutor Estranho, né, então nós acabamos vendo que vários filmes nos mostram isso até que de uma forma subliminar, porque as pessoas às vezes se negam a parar para pensar literalmente sobre o que ocorre, né? Mas se nós tivermos uma percepção um pouco mais desenvolvida, a gente vai perceber que eles estão ao nosso redor, né? Porque o que ocorre para nós não vermos? Nós temos a percepção de que a luz, tudo que nós enxergamos, é um reflexo da luz que bate em nossa retina e é interpretado por um impulso pelo cérebro, interpretamos como visão. O que ocorre? Ocorre que esses seres de uma outra frequência, não emitem o tipo de luz que nós vemos. Então nós, teoricamente, seríamos cegos para ver porque não refletem a luz, né? Eles também não emitem sons perceptíveis aos nossos ouvidos, literalmente, fisiologicamente falando, né? Então, quando deixamos a matéria, enxergamos claramente, até o que hoje é escuro, uma vez quando passamos para o plano espiritual, ouvimos todos os sons, enxergamos tudo, porque a percepção, ela existe como um todo no corpo astral. Não existe nenhum tipo de órgão específico para isso, né? Interessante é que em determinado momento do dia ou da noite, a mediunidade fica mais aguçada, né? No curso de apometria que nós falamos sobre os icebergs. São aqueles ciclos, né, que ocorrem durante a frequência lunar, uma frequência que existe com a Terra. Então, a cada hora e meia nós temos uma frequência, entramos próximo de uma frequência alfa. Então, existe essa grande possibilidade da mediunidade ficar aguçada. Aí, alguns artistas relatam, né, que tem mais inspiração de madrugada. Então, naquele momento que ele está mais introspecto, ele atinge essa frequência e, fatalmente, ele consegue atingir um processo mais próximo da espiritualidade até, né? Isso depende do biorritmo de cada pessoa. Alguns fazem isso durante o dia, outros à noite, né? E temos alguns tipos de mediunidade mais conhecidos, como, por exemplo, a clarividência, onde muitas pessoas veem seres de outra dimensão com perfeição, como nos vemos no dia a dia, só chamando realmente a atenção quando apresentam tipos de roupas diferentes. Ainda que nesse grupo, né, temos aquele grupo chamado clarividência míope. Mas aí eu faço um adendo. Não é incomum, eu acho que a maioria de nós conseguiu ver em algum momento alguma criança, quando bem pequena, brincando com o seu amiguinho invisível, né? Brincando de carrinho, brincando de chazinho e assim vai. E nós temos, os adultos, né, por concepção,
Que é isso, menina, para com isso não existe. Isso acaba criando um bloqueio que realmente, quando adulto, isso fica totalmente fechado, né? Mas existem, no momento, o clarividente ele vê com perfeição como nós estamos nos vendo, como vocês me veem aqui nesse vídeo, tá? E existem o que a gente colocou como aquele clarividente míope, né? Aquele que só vê algum tipo de vulto, algumas vezes sem muita clareza, né? Então, deixando claro que muitas pessoas, né, acham esse dom o máximo. Então, aquele que vê com clareza, ou aquele que vê simplesmente algumas sombras. Porém, vemos coisas maravilhosas, posso dizer por experiência própria, mas também vemos coisas que não tão boas, né? Não dá para escolher se eu quero ver aquilo eu não quero ver, né? E o interessante é que alguns médiums, videntes, quando em uma situação não tão boa, fecham os olhos, esquecendo que não se enxerga com os olhos da matéria. Não adianta fechar os olhos, fechar a porta, cobrir a cabeça, que vai enxergar da mesma forma, porque não é esse o processo de visualização. Bem como comum na clareaudiência, aqueles que ouvem som com muita clareza, conversamos com seres em outra dimensão, lembrando que, bem como os olhos, não ouvimos com os ouvidos da matéria. Então seria como se nós fomos entender como uma comunicação telepática, né? Só tem um canal aberto para ouvir, nós interpretamos como som, mas é uma mensagem, né? E uma coisa interessante, nós temos exemplos ao longo da história, na música propriamente dita, Beethoven, né? Nós temos dois compositores clássicos, que Beethoven, ele era surdo, e ele regia como se ele ouvisse todos os sons. Uma das coisas que ficou muito evidente, quase no fim da vida, quando ele regia a Nona Sinfonia, que foi um dos maiores clássicos que ele teve, ele continuou fazendo até que uma violinista chegou nele, bateu, que ele não ouvia os aplausos para virar para as pessoas para agradecer, né? E Beethoven e Mozart também, que na grandes obras foram feitas basicamente 3 anos antes de sua morte, e ele não ouvia exatamente nada. Existe o relato de algumas entidades que nos passam e passaram para algumas literaturas, que ele tinha o seguinte: quando se escreve uma música clássica, se escreve compasso por compasso, né? Monta-se o pentagrama e a partir daí a própria música. E a pessoa faz uma parte, apaga, não concorda, vai sentindo passo a passo. Mozart ou Beethoven, o que ocorria? Ele ouvia a música inteira. No outro dia ele tinha a música escrita por completo, sem ter que mudar nada, né? Isso comprova o quê? Que literalmente ele ouvia do outro lado. Ele tinha um acesso, um canal que ele ouvia a música que já vinha pronta do outro lado, né? Existe também, como nós vimos, clarividência, clareaudiência, a projeção astral. Isso ficou durante muito tempo na moda, né? E por meio de técnicas e muito exercício, né? Não existe nada vem de graça, nem na espiritualidade, né? Então existem algumas técnicas, muito exercício, meditação, por exemplo, conseguimos sair do corpo físico, deixando o corpo físico no que nós chamamos de equilíbrio basal, e o nosso espírito sai no que nós chamamos de viagem astral. Vocês já devem ter visto isso, o próprio filme Doutor Estranho mostra isso, né? E nessa viagem você pode ir a qualquer lugar, outras cidades, estados, países, de forma consciente, até em outras dimensões, em determinados momentos. E um outro processo que ficou bastante claro, e esse para nós brasileiros, o processo ficou famoso, que seria, né, pelo nosso saudoso Chico Xavier, que é a psicografia. Na verdade, é a capacidade de alguns médiuns têm de transcrever uma mensagem da espiritualidade como se só o braço, né, incorporasse. É uma coisa interessante, se alguém já viu, existe uma concentração, parece que só o braço incorpora, só o braço pertence à entidade que está escrevendo, né? E temos nos dias atuais muitos escritores que se valem desse dom, escrevendo situações e histórias do mundo espiritual. Então nós chamamos de romances espirituais. Então alguns autores se valem disso por autorização e descrevem muitos romances espirituais. Outro tipo de mediunidade que nós podemos citar é o conhecido com um nome até não muito comum,
psicopictografia é a capacidade de pinturas mediúnicas, onde se evidenciou muito o nosso grande médium, também saudoso, Luiz Gasparetto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir e de verificar algum caso, mas é realmente fantástico, né? Ele começa o movimento das mãos, que quem está assistindo literalmente acha que não existe lógica naquilo. E em bem pouco tempo, realmente, uma obra de arte perfeita. Quem não teve essa oportunidade, procura na internet, que existem vídeos para que se possa visualizar isso, né? E literaturas relatam que esses seres, né, esses que vieram os músicos, o Gasparetto, o Chico Xavier, que eles estavam preparados antes de reencarnar com uma missão de acordar a humanidade, né? Então, olha, existe um outro lado. Eles vieram de uma forma bem sutil, tentando, né, dar um toque para a espiritualidade. Ó, acorda que tem algo do outro lado. Uma outra tipo de mediunidade, também não muito comum, nós chamamos de psicometria, né? É onde o médium, ao tocar um objeto, fala tudo sobre a pessoa que tocou nele. Então, quem eventualmente frequenta uma casa espírita, uma casa de umbanda, mas especificamente, costuma levar uma roupa de uma criança, de um ente, porque a entidade tocando nessa roupa pega a frequência vibracional e consegue visualizar e sentir exatamente o que aquela pessoa que tocou naquele objeto ou naquela roupa estava sentindo ou passando, né? E entre outras, feitas por mais paranormais, com a percepção extrasensorial, movem objetos, fazem telepatia, pré-cognição e aí vai. Mas essas que nós citamos são das mais comuns. E a mais conhecida, pelo menos no nosso Brasil, né, é a mediunidade de incorporação, onde a entidade, o espírito, assume o comando, entre aspas, né, não total. Até o ano 2000 havia muitas incorporações inconscientes. De lá para cá, fatalmente, todo médium que existe em incorporação, ele é consciente. Então, assume o comando do corpo do médium em palavras e atitudes consideradas das mais fortes, né? E todas essas capacidades que nós citamos fazem a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Daí, né, mediunidade, médium. Então, se nós temos a concepção de que estamos numa dimensão, terceira dimensão de matéria, e temos a certeza de um mundo na espiritualidade, esse que lida nessa ponte, Kardec descreveu muito bem no primeiro momento, em 1857, né, a ponte que une conscientemente a matéria com a espiritualidade, tá? Isso nos dá uma ideia de que não estamos sós, nunca estamos sós, acompanhados por seres de luz que sempre estarão dispostos a nos ajudar em nossa caminhada, tá? Então, só hoje o nosso bate-papo sobre os tipos de mediunidade, para que a gente tenha um pouquinho mais claro que todos nós, todos que aqui estamos, temos a possibilidade de desenvolver esse ou aquele tipo de canal com relação à ligação com a espiritualidade, tá? Espero que, como mais um tema, né, nós temos um horário um pouquinho apertado, mas mais um tema só para dar né, para vocês pensarem um pouquinho, pesquisarem um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho nisso que nós falamos hoje, tá? Então, para que nós encerremos esse nosso bate-papo de hoje, eu peço àqueles que possam se juntar a mim na nossa oração de hoje em agradecimento, né? Então, neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que nos acolhe, que nos recebe, que nos orienta, inclusive nos temas pelos quais nós comentamos com vocês, a todas as terças-feiras, né? Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos saudáveis e sempre aptos a, com força, determinação e amor e fé, que é o mais importante, a seguir no caminho da luz. Assim, em agradecimento, rezemos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço a todos vocês, né? E deixando claro, a ideia aqui não é explorar todos os dogmas da religião. A ideia aqui é a gente sempre bater um papo, né? Sobre atualização, sobre alguns pontos que às vezes ficam muito em aberto na cabeça da gente, tá? Então a gente vai sempre, às terças-feiras, sempre que permitido, né? Estaremos aqui para sempre batermos esse papo e abrir um pouquinho a cabeça, tá? Gratidão imensa a todos, que todos tenham uma terça-feira abençoada, com muita luz, muita saúde, muita paz, e na fé de Nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, nos vemos na próxima terça-feira. Gratidão, obrigado a todos. Boa noite a todos.